Bem-vindos de volta, meus caros colegas, delegados e delegadas de polícia. Estamos estudando prática policial. Sejam muito bem-vindos ao nosso laboratório de prática de polícia judiciária, onde a nossa pretensão é trazê-los para dentro de uma delegacia de polícia. Estamos estudando aí considerações gerais, dicas gerais da sua peça prática, tá bom? Pode ir comigo na lousa, olha ali, doutores. Próximo aspecto, língua portuguesa. É evidente, ninguém quer na sua instituição um candidato que não domine a língua portuguesa. Não por acaso, o operador do direito, de um modo geral, ele sempre deve ser um cara que tem boa relação com a leitura, o direito, o português. É o nosso material de trabalho. Doutores, não pensem nem por um segundo que a principal arma do delegado de polícia é a de fogo, porque não é. A nossa principal arma é caneta, cérebro, conhecimento jurídico. Nossa atividade é científica. Falamos sobre isso no bloco anterior. A investigação é uma atividade de pesquisa, pesquisa científica pautada essencialmente pelo ordenamento jurídico. É preciso que se conheça os métodos, as técnicas de investigação, que se entenda qual que é a técnica mais adequada para a apuração de cada uma das notícias crime. Cada notícia crime tem a sua metodologia mais adequada, visando o esclarecimento constitucional dos fatos. Então, doutores, não tenham dúvidas. A principal ferramenta do delegado é o conhecimento. E para isso a gente vai ter que botar tudo no papel, e isso de acordo com o vernáculo, tá? Então veja aí, ortografia, concordância verbal, nominal, acentuação, doutores, muito importante, correto emprego de vírgula, né? A pontuação diz muito, doutores. Saber pontuar é essencial para que você consiga se expressar. Uma vírgula mal colocada ou a ausência dela pode fazer toda a diferença na sua prova. E lembre-se, se você está falando com o juiz nas representações, essa pontuação ela vai evidenciar os aspectos mais relevantes da sua fala. Fala essa formalizada em escrito, né? Então, todo esse conteúdo vai ser objeto de avaliação pelo examinador, tá? Ficou na dúvida com relação a uma palavra, não sei se é assim que você troca. Essa dica eu aprendi lá atrás, quando eu era novinha ainda. Primeiro professor de português já dizia, olha, ficou na dúvida, troca. Pega uma palavra que seja semelhante e tenha o mesmo conteúdo, tá bom? Exposição de fatos e vinculação aos fundamentos jurídicos. Doutores, o candidato deve expor corretamente os fatos e vinculá-los aos argumentos jurídicos que usa como fundamentação do seu pedido ou, para ser mais técnico, da sua sugestão. Veremos que a representação ela é uma sugestão juridicamente fundamentada, tá? Então, esse aspecto é muito importante. Você vai ter que vincular os fatos, objeto do seu problema, objeto da sua questão, à medida que você sugere ao juiz como sendo a mais adequada para o avanço da persecução penal, para o avanço da investigação criminal. Tem que ter uma correlação, tem que existir uma lógica entre os fatos objetos de investigação e aquilo que você pretende obter do Poder Judiciário. Você precisa demonstrar por que a prisão preventiva do investigado se faz necessária. Você precisa demonstrar por que a interceptação telefônica é a medida mais adequada, é o método de investigação mais adequado para apurar aquela notícia crime. E tudo isso, doutores, sempre à luz do ordenamento jurídico. Você precisa observar os requisitos de cada medida, de cada técnica de investigação, de cada meio de obtenção de prova e fazer essa vinculação. Olha, a interceptação telefônica só se admite para apuração de crimes punidos com reclusão. Vou ter que explorar isso em determinado ponto da minha representação. A interceptação telefônica é uma medida de natureza subsidiária, é uma técnica subsidiária de investigação criminal. Sereno, o que é isso? O princípio da subsidiariedade, doutores, da técnica investigativa, significa que a lei exige
que essa técnica, justamente por ser tão invasiva, só seja utilizada em último caso. Em havendo aí um método investigativo menos invasivo e igualmente eficaz, ou seja, igualmente apto à apuração dos fatos, o delegado, e eu falo isso na academia, o delegado é o primeiro garantidor da legalidade da justiça, é o primeiro a tutelar direitos e garantias fundamentais daqueles envolvidos na fase de investigação. Então, se eu, como delegado, vislumbro a possibilidade de esclarecer aquele fato, de apurar aquele crime por meio de uma medida menos invasiva, eu devo dar prioridade a esta medida. Porque, doutores, quem diz isso é o ordenamento jurídico. Não por acaso a interceptação é subsidiária. Se tem outro método igualmente eficaz e menos invasivo, deve ser utilizado. E a interceptação é a última ratio investigativa. Tá? Então, se assim é, você precisa expor e trabalhar isso na sua representação. Bom, a interceptação exige indícios de autoria. Eu preciso demonstrar quais são esses indícios. Perceba a lógica jurídica dessa exposição. Qual é a base? O que me permite concluir que fulano concorreu para o crime, que ele é o provável autor do crime e que, em decorrência disso, a sua linha telefônica deve ser objeto de interceptação. Tudo isso deve estar bem articulado na sua representação. Poder de convencimento, doutores. Como eu sempre digo, você está falando para o juiz. Se coloque, sempre esqueça que na sua peça prática você está fazendo uma prova. Se coloque como delegado. Porque por vezes o aluno vai lá e vai começar a redigir um negócio achando que está fazendo uma prova escrita, uma redação. Não é redação, é uma peça prática. Você está falando com o juiz. E você tem que convencê-lo, sobre a imprescindibilidade da medida que você está sugerindo na sua representação. Então esse poder de persuasão é da essência da representação do delegado de polícia. Em se tratando de representações, ao elaborar a peça prática, o aluno deve expor os fatos de forma técnica e jurídica ao juízo competente, falando sobre isso, de modo a persuadi-lo sobre a imprescindibilidade da adoção da medida sugerida. Uma interceptação telefônica, uma captação ambiental, uma prisão temporária, uma prisão preventiva. Doutores, você precisa comprovar juridicamente que aquela medida se faz necessária. A lei de prisão temporária, ela exige alguns requisitos para o decreto desta modalidade prisional. Nós temos ali, por exemplo, um rol taxativo dos crimes que admitem esta modalidade prisional. Razão pela qual, doutores, ou se trata de uma investigação cujo objeto é um crime previsto neste rol da lei de prisão temporária, o que a doutrina chama de crimes de catálogo, né? Ou o crime está catalogado na lei de prisão temporária e, portanto, admite esta modalidade, ou não está e, portanto, não se admite. Então, doutores, percebam, você precisa demonstrar esses requisitos. A lei também fala que só cabe a prisão temporária quando ela for imprescindível para a instrução da investigação. Então, mostre para o juiz por que a prisão vai ser útil para você. Por que ela se faz necessária para respaldar a investigação? Olha, eu preciso da prisão temporária. A prisão temporária ela se faz necessária para que eu possa viabilizar o reconhecimento fotográfico, por exemplo, ou o reconhecimento pessoal do investigado, porque ele já foi notificado, não compareceu na delegacia de polícia e eu preciso produzir essa prova. Tá? Ou a prisão temporária se faz necessária porque ele está ameaçando testemunhas. Nossa, Nini, mas a ameaça de testemunha é fundamento para a prisão preventiva. O artigo 282, percebam que a gente vai sempre misturando prática e teoria. O artigo 282 do Código de Processo Penal é uma cláusula geral que pauta as medidas cautelares de natureza pessoal. Não se direcionam somente, ou ele não se direciona somente à prisão preventiva, abrange também a prisão temporária. Percebam, doutores, nesse contexto, que embora a lei de prisão temporária seja específica para essa modalidade prisional, os requisitos da prisão temporária não estão no CPP, mas em lei específica. Todo aquele conteúdo
a partir do artigo 282 do CPP, também se direciona à prisão temporária. Então, se o 282 estabelece que cabem as medidas cautelares para evitar, por exemplo, a reiteração de infrações penais, e o seu problema demonstra ali que o sujeito é extremamente perigoso, que ele coloca ou traz risco para a ordem pública, uma vez que ele pode voltar a delinquir, então a prisão temporária ela se faz pertinente para esta finalidade. Tudo isso tem que ser articulado na sua representação. E aqui, doutores, faço até um parênteses. Por quê? Para que você compreenda que a prisão temporária ela é a principal medida prisional da fase de investigação. Então, se tiver dúvida, doutores, você vai se valer da prisão temporária, ou de uma representação para a prisão temporária. Saline, você está dizendo então que não cabe prisão preventiva na fase de investigação, na fase de inquérito? Não estou dizendo isso. Não só cabe, como nas hipóteses de prisão em flagrante, você no próprio auto pode representar para que aquela prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. Então é perfeitamente possível o decreto de uma prisão preventiva na fase de investigação. Agora, não se esqueçam, prisão temporária só cabe na fase de investigação, não cabe na fase processual. Daí porque o principal instrumento prisional do delegado é a prisão temporária. Você só vai se valer da prisão preventiva, doutores, de forma subsidiária, nas hipóteses em que o ordenamento jurídico não admitir prisão temporária. A gente viu que a prisão temporária ela tem um rol taxativo de crimes que a admitem. Este rol foi ampliado pela Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos estabelece, se não me engano, lá no seu artigo 2º, parágrafo 4º, que todos os crimes hediondos e equiparados admitem prisão temporária, inclusive com um prazo mais extenso, né? A lei de prisão temporária fala no prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias para os crimes comuns. Crimes hediondos e equiparados, doutores, a prisão temporária pode ser decretada por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, até 60 dias para a sequência da sua investigação. Isso significa que a lei de crimes hediondos, ela não apenas amplia o prazo, percebam, de duração da prisão temporária, ela também amplia o rol, porque assim que um crime é elevado à condição de hediondo, naturalmente ele passa a admitir prisão temporária. Exemplo. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. O crime de furto jamais teve natureza hedionda. E o crime de furto também não consta do rol da lei de prisão temporária. Logo, se porventura a prisão temporária se fizer necessária numa investigação de crime de furto, ou melhor, se porventura a prisão de um investigado se fizer necessária em um inquérito que apura o crime de furto, você não vai poder se valer da prisão temporária. Nessas hipóteses em que o ordenamento não admite a prisão temporária, aí sim você vai representar pela prisão preventiva, mas com a ciência de que nessas hipóteses, doutores, em observância ao CPP, em se tratando de investigação com o indiciado preso, a prisão precisa, ou melhor, o inquérito precisa ser relatado em 10 dias, tá? Salvo se dentro desse período for revogada a prisão e o investigado for colocado aí em liberdade. Do contrário, para que ele se mantenha preso, o inquérito deve ser concluído, e aí você vai concluir, né, vai relatar o seu inquérito representando pela manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada. Tá? Agora, voltando ao nosso exemplo, até o pacote anticrime, crime de furto, não admitia prisão temporária. Se eu vislumbrar a necessidade de uma prisão durante uma investigação de furto, eu vou ter que representar pela prisão preventiva, sempre subsidiária à prisão temporária. Mas agora eu estou diante de um crime de furto praticado com emprego de explosivo. A partir do momento que esse crime foi elevado à condição de hediondo, automaticamente ele passa a admitir a prisão temporária, tá bom? Só cuidado, doutores, por quê? Porque em se tratando
tratando de crime hediondo equiparado, o fundamento legal, a base jurídica para a prisão temporária, para a sua representação pela prisão temporária, não será a lei de prisão temporária, mas o artigo 2º, parágrafo 4º, lá da Lei 8.072/90, que é a lei de crimes hediondos, tá bom? Vamos avançar. Linhas. O candidato, doutores, cuidado, né? Eu, que gosto de falar pra caramba e também gosto de escrever pra caramba, não por acaso sempre estouro meu tempo aqui, eu já estou tomando duro aqui da nossa assessoria aqui no PIC, e isso faz parte da minha vida. Quando eu vou dar palestra, tomo dura também, é cartão amarelo para um lado, cartão amarelo para o outro, porque a gente fala demais, não por acaso vivo rouco. E na hora de escrever é a mesma coisa. É a mesma coisa, doutorista. Certa vez eu estava num projeto com alguns colegas sobre livro, eu falei, olha, ou eu vou escrever pra caramba, no sentido de abordar de forma exauriente o tema, ou eu estou fora do projeto. Doutores, e aliás, eu topei fechar com este projeto no PIC, porque a proposta do Carlos, Dudu, é a mesma. A gente não está aqui para vender fumaça. Aliás, vou penitenciar aqui porque eu deveria ter iniciado a minha participação aqui, rendendo as minhas homenagens aos meus colegas e amigos Carlos, Dudu, brilhantes colegas, brilhantes professores, gestores, que desenvolveram aqui esse projeto especial e que me encantou de cara. E é por isso que eu estou aqui. Os nossos ideais são os mesmos, a nossa proposta é a mesma. A gente não vende fumaça, a gente vem aqui para efetivamente passar o melhor conteúdo. E é o que eu gosto de fazer nos meus livros. Você quer um negocinho esquematizadinho, você quer um negocinho muito cheio de esqueminha para um lado, esqueminha por outro, uma coisa superficial? Não é comigo, doutores. Meu estudo é sempre verticalizado, tá? E é por isso que eu, por vezes, sofro. Linhas, para mim, fazem a diferença. Laudas, caracteres fazem a diferença. Eu deixo, por vezes, de publicar artigos em vários sites renomados, porque eu não consigo escrever pouco. E se você for como eu, doutores, cuidado, siga essa dica. É óbvio que você precisa pular algumas linhas aí para que a sua peça fique bem estruturada, ela fique visualmente aprazível ao examinador. Isso é importante. Se coloque na posição do examinador. Você olha uma peça ali toda feia, com a letra feia, cheia de rabisco, desanima a ler. Agora você olha, a peça está bem estruturada, está com o espaçamento adequado. Opa, agora dá tesão de ler essa peça aqui. Então, doutores, pule algumas linhas para que a peça fique visualmente bonita, adequada, aprazível. Porém, não tantas, porque essas linhas podem fazer falta lá na frente. Expressões em latim. Doutores, é evidente que o uso dessas expressões demonstra técnica por parte do candidato. Então, o candidato ele vai ter uma técnica aí, ele vai conseguir passar para o examinador que ele domina esse tipo de expressão, que seria aquele bom e velho juridiquês, né? Aliás, rodou aí nas redes sociais recentemente, acho que foi um agente político, né? Algum político falando aí para desembargadores, quis fazer uso de uma expressão em latim, falou besteira, passou vergonha, né? Você fala, essa vergonha é no débito ou no crédito, né? Não passem vergonha, doutores. Não passem vergonha. Por isso, é interessante fazer uso dessas expressões numa prisão preventiva, numa prisão temporária. Você pode se valer aí do fumus comissi delicti, você pode se valer do periculum libertatis, mas somente se você estiver efetivamente seguro de como escrever e como desenvolver essas expressões, como encaixá-las. Olha, aqui realmente você precisa conhecer o sentido, o significado da expressão. E, obviamente, você tem que saber redigi-la. Tá? Exposites, outra expressão que eu uso bastante, frente ao exposto, notitia crimes. Então, é interessante, mas tem que saber escrever direito. Então, a nossa recomendação é essa. Sabe usar, conhece o significado, sabe escrever, use. Demonstra conhecimento. Ficou na dúvida? Parta para o bom e velho português que não vai ficar devendo nada. Caligrafia, doutores. Vamos tentar caprichar na sua letrinha. Homens, né?
sobretudo para os meus colegas delegados de polícia, porque a mulherada tem letra linda, né? Eu que recebo muitas anotações das minhas aulas aí no Damásio, reiteradamente as mulheres mandam ali aqueles cadernos lindos, com aquelas anotações, coisa perfeita. Agora, nós homens, convenhamos, não temos essa letra tão bonita. Então, Toris, na sua prova é o momento de você caprichar. A minha letra é horrorosa, parece de criança, mas ela é inteiramente legível. Então o mínimo que eu quero de vocês é letra legível. Para fechar, doutores, assinatura. Ouçam bem, vou até me aproximar. Doutores, jamais assinem o nome de vocês. Porque se você assim fizer, você estará se identificando. E a maioria dos editais coloca expressamente: se você se identificar, a sua prova não vai ser nem corrigida. Então cuidado com isso. A sua assinatura é delegado de polícia. Você não é fulana, você não é beltrana, você não é ciclano, você é delegado de polícia. Não assine, não escreva o seu nome. A sua assinatura é delegado de polícia, sob pena, insisto, de exclusão do seu concurso. Fechamos o segundo bloco com as considerações gerais. Voltamos na sequência com mais.